Câmara Guarulhos, a gente está ao vivo mais uma vez transmitindo para você as audiências da LDO. Agora a gente vai conversar com o Paulo Vitor Novaes, que é coordenador de Defesa Civil na nossa cidade. A primeira coisa, primeiro, muito obrigada pela sua entrevista, pela sua atenção. A gente vai perguntar do papel da Coordenadoria de Defesa Civil na cidade. Boa tarde a todos. Olha, a Defesa Civil ela faz um papel de 4 itens basicamente. Nós trabalhamos na prevenção de riscos urbanos, no socorro, na assistência humanitária e na reconstrução quando de uma ocorrência de desastre. Então, nesses 4 setores. Certo. Quando a gente fala em defesa civil, a primeira coisa que vem à mente, embora não seja agora a época de chuvas, é na época das chuvas na cidade. Como em grandes metrópoles, sempre há problemas. Na sexta-feira a gente ainda conversava com o prefeito no selo ambiental e ele falava sobre a importância do papel de cada um com relação ao lixo, ao descarte muitas vezes de imóveis que as pessoas não usam mais e deixa tudo isso prejudica. O trabalho de conscientização também faz parte da coordenadoria ou aí não é o trabalho é mesmo de ação? Não, nós temos sim trabalhos voltados, a gente inclui isso na prevenção. Quando a gente pensa prevenção, a gente pensa num leque bastante grande de atividades e uma delas é a educação de risco. E essa coisa de lidar com o lixo, que é um contribuinte importante para a questão de enchentes, de alagamentos, não é a única, mas é uma contribuição importante que se tem sobre a questão do lixo, entra na prevenção, em atitudes de prevenção. Guarulhos é uma cidade muito grande, não é mesmo? E uma cidade com algumas áreas que, enfim, são áreas de risco. Existem hoje pessoas que moram em áreas de risco. Como é que está essa questão com relação a essas famílias? Sim, nós temos um universo bastante grande. Guarulhos é uma cidade da região metropolitana de São Paulo. E ela convive com problemas das maiorias das cidades de região metropolitana, que foi o crescimento desordenado, a questão da especulação imobiliária que empurra as famílias de menor condição social para essas áreas que a gente chama de risco, né? Sejam elas áreas de declividade muito acentuada, de encostas, ou áreas de margem de rios e córregos. Guarulhos é uma cidade rica, muito rica em córregos, né? Nós temos, por um lado, a planície do Rio Tietê, por outro lado, a Serra da Cantareira, que é uma grande produtora de água, e diversos córregos. Então, a nossa microbacia, fazemos parte da macrobacia do Alto Tietê, em todos os nossos córregos correm para o Rio Tietê, que, por sua vez, corta a cidade de São Paulo, então é bastante complexo a questão da drenagem de Guarulhos, né? Então, frente a isso é que a gente tem os adventos, principalmente das enchentes e alagamentos, no período que a gente chama de crítico, que é o período de verão. Embora nossa cidade apresente um número bastante grande de favelas, não é? Então, moradias em madeira, isso tem uma tendência a ter bastante problema com incêndios, é uma das nossas experiências bastante marcantes. E também temos muita indústria que lida com produto químico, que é um outro risco, é o risco tecnológico. Nós temos muita pressão de descarte de produto químico, então é uma cidade rica em riscos. Tá certo. Agradeço a sua entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Prosseguimento com essa audiência pública. A gente confere agora a transmissão ao vivo da audiência pública. Que compreende a análise do projeto de lei número 3.081 de 2013, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O calendário das audiências públicas já foi distribuído previamente e publicado no Diário Oficial do Município. Cada secretário convocado terá um prazo máximo de 30 minutos para sua explanação. Em seguida, será aberta a palavra aos vereadores, caso queiram, por 5 minutos, e aos demais interessados por 2 minutos. Na sequência, o secretário efetuará os devidos esclarecimentos. Chamo à mesa nosso nobre colega da Coordenadoria da Defesa Civil, o senhor Paulo Vitor.
Com a palavra, nosso nobre coordenador, Paulo Vitor. Boa tarde a todos e a todas presentes. Quero cumprimentar todos os senhores vereadores. Quero dizer da nossa alegria de estar aqui na nossa primeira audiência pública enquanto coordenadoria, né, de Defesa Civil. Defesa Civil é uma jovem coordenadoria que os senhores, ou seja, a legislatura anterior nos votou e nos tornou lei municipal, institucionou o trabalho da Defesa Civil. Quero deixar render os nossos agradecimentos. E até por essa nossa juventude, por ser a primeira vez que a gente está aqui na Câmara Municipal, nessa audiência pública da LDO, a gente não tem, assim, grandes dados históricos para apresentar. De qualquer forma, eu queria fazer um esclarecimento até para os senhores vereadores que, pela primeira vez, alguns a gente já é velho conhecido, né, vereador? Da legislatura passada, quando a gente assumiu o Departamento de Defesa Civil, e agora na qualidade de coordenadoria. Então, a Defesa Civil, ela trabalha basicamente em 4 frentes. Nós trabalhamos na prevenção a riscos urbanos. E aí, quero fazer um parênteses: risco urbano, a gente divide na categoria de riscos que a gente chama de naturais e riscos tecnológicos. Nós trabalhamos no socorro, no momento do desastre, e trabalhamos na assistência humanitária, prestamos assistência humanitária. E, por fim, a Defesa Civil trabalha em projetos de reconstrução, quando necessário, quando é produzido, né, algum tipo de dano urbano, a Defesa Civil contribui com a reconstrução desse dano, procurando restabelecer a normalidade social. Esse, basicamente, é o nosso papel. Além desses 4 tópicos que a gente trabalha o ano inteiro, na Defesa Civil de Guarulhos, nós temos também uma característica histórica de ter um corpo de voluntários que atuam em todas as atividades da Defesa Civil, mas também, principalmente, atuam como resgatistas em eventos de grande aglomeração popular. Então, quando os senhores veem a presença da Defesa Civil em qualquer evento, seja shows, marchas, a presença da Defesa Civil normalmente se dá através do nosso corpo de voluntários que atuam conjuntamente com os nossos funcionários, que é bastante volumoso esse trabalho também. Bom, no trabalho de prevenção, quando da criação da Coordenadoria de Defesa Civil, nós planejamos e criamos uma gerência de prevenção de riscos urbanos. Nessa gerência, nós administramos 4 trabalhos. O primeiro trabalho, o trabalho de prevenção a riscos naturais. Este trabalho, ele visa buscar informações e inteligência que nos norteiem em ações, obras, para que a gente evite desastres, ou pelo menos a gente diminua os impactos de desastres naturais que possam ocorrer na nossa cidade. Eu queria ressaltar como um dos principais atos desta gerência o que recentemente o prefeito nos autorizou a contratar
um estudo para atualizar o nosso mapeamento de risco da cidade. Era um pleito da Defesa Civil, é um trabalho técnico muito minucioso e que nós estamos buscando empresa. São poucas no Brasil que o faz, né? Uma delas é o IG, Instituto de Geologia, ou o IPT, que é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo. E por serem poucas empresas que fazem, são demandadas por quase todos os municípios do Brasil que têm risco geológico, geotécnico. Então, nós estamos buscando a contratação de uma dessas empresas para que a gente possa estar atualizando o estudo de risco da nossa cidade, cujo o estudo atual é da data de 2004, não é? Então, esse é um trabalho extremamente importante que essa gerência de risco está fazendo. Um outro gerenciamento que nessa gerência de prevenção de risco urbano também faz é a prevenção do risco tecnológico. Aí é um outro universo, né? Quando a gente trata de risco tecnológico, nós estamos falando de empresas que manipulam, que transportam produtos perigosos de toda a ordem, químicos, bacteriológicos, né? Porque nós temos empresas de todas essas que usam isso como matéria-prima em toda a nossa, espalhado por toda a nossa cidade. Tem uma concentração grande na região de Cumbica, mas temos empresas, temos a FURP fora, nós temos a Axê aqui próximo, Pfizer. Então, todas essas empresas utilizam produtos perigosos e transportam produtos perigosos, e nós estamos trabalhando no mapeamento em planos de contingência para cada um do produto perigoso, para cada um dessas possibilidades de desastre que a gente tem na nossa cidade. E não dá para não tratar do maior aeroporto da América Latina, com plano de ampliação, e nós estamos praticamente fechando o trabalho o plano de contingência de acidente aeronáutico, em conjunto com agora o Guarulhos Aeroporto, porque estávamos fazendo um trabalho junto com a Infraero, houve toda uma mudança, e aí a gente teve que reescrever uma série de trabalhos que a gente já tinha adiantado. Quero também fazer menção de que esse trabalho do plano de contingência de desastre aéreo, ele não é uma peça escrita apenas pela Defesa Civil. Então, nós estamos escrevendo junto com o Corpo de Bombeiros, junto com o SAMU, junto com outras secretarias da própria administração, porque é extremamente complexo, é uma situação extremamente complexa. E tem que ter toda uma atenção com normas internacionais, ou seja, o trabalho é muito maior do que a gente pensava inicialmente e que a gente tinha plano de tê-lo mais rapidamente conosco. Pronto. Um outro trabalho que a gente está muito preocupado são com vistorias preventivas em postos de combustíveis. Uma vez que a legislação obrigou que esses estabelecimentos se adequassem, se atualizassem com seus tanques, com a substituição de tanques, com a implementação de todo um equipamento de prevenção. Então, nós também estamos mapeados, temos todos os já 117 postos de combustíveis mapeados e estamos fazendo vistoria em cada um deles para que a gente possa evitar maiores incidentes na cidade. Um outro trabalho ainda dessa gerência de prevenção é a formação permanente dos agentes de defesa civil. Nós temos um programa de formação básico de defesa civil que é repetido, ele é aprimorado e repetido anualmente para todos os trabalhadores que vêm prestar serviço na defesa civil. Quero fazer um parênteses para que os senhores entendam.
o prefeito, com o advento da Coordenadoria da Defesa Civil, nós tivemos o cuidado de propor a criação da função pública de agente de defesa civil, que até então não existe na Prefeitura de Guarulhos. E nós fomos atendidos pelos senhores vereadores, que votaram a favor, criamos a função pública e agora temos o objetivo de até final do mês de julho, no máximo no mês de agosto, lançar o primeiro edital de concurso público para agente de defesa civil. O que, para nós que vestimos esse uniforme, é muito importante, porque garante o empilhamento do conhecimento, a profissionalização do agente. Porque hoje nós trabalhamos ou com mão de obra de servidores abnegados, que vêm trabalhar na Defesa Civil, e aí nós fazemos a formação dele internamente, ou através do pessoal que é comissionado por livre provimento e acaba vindo trabalhando conosco também. Tá, ok? Então, nós temos um advento histórico para 2013, que é o concurso público desses primeiros agentes concursados. Tá? Visando não só cumprir a legislação federal, mas também visando preparar a Defesa Civil para os acontecimentos, grandes acontecimentos que virão, como Copa do Mundo e como Olimpíada, nós estamos capacitando os agentes de Defesa Civil em Libras, para poder se comunicar com surdos, e também com inglês e espanhol funcional, para que a gente possa se comunicar com os públicos que vão circular por nossa cidade. É uma das nossas preocupações. Bom, no plano preventivo, os senhores podem perceber que há uma preocupação nossa de lançar para o futuro, atualizar os dados do presente, para que a gente possa lançar para o futuro desafios, eu diria, desafios ousados. Uma das nossas vontades é, através da atualização do plano, do mapeamento de risco, fazer com ele junto o Plano Municipal de Redução de Riscos e priorizar as ações do Plano Municipal de Redução de Riscos, podendo assim elaborar um calendário de curto, médio e de longo, e talvez até de longuíssimo prazo, mas falar com bastante propriedade em erradicação do risco de Guarulhos. É possível. Hoje, nós temos condições técnicas para propor esse tipo de ação. Naturalmente, requer um volume muito grande de recurso. São problemas que vão bater na área de infraestrutura, de drenagem, de micro e de macro drenagem. Tem relação com os municípios vizinhos, inclusive São Paulo, porque nós fazemos parte da bacia do Alto Tietê, portanto não dá para dizer que em Guarulhos não terá mais enchente, se não fizer uma discussão metropolitana, porque toda a água que sai de Guarulhos busca a calha do Rio Tietê, que passa por São Paulo e que é tratado pelo DAEE, eu diria até com bastante assertividade. O DAEE é um órgão sério mas que naturalmente protege muito mais as marginais, São Paulo, e acaba preterindo um pouco aqueles municípios que estão a jusante, né? Quer dizer, mais em cima, próximo da cabeceira do Rio Tietê. Então, basicamente é isso. Dá para, com o mapeamento de risco, elaborar um plano municipal de redução de risco, e dá para a gente tratar com seriedade, elaborar um plano de curto, médio e longo prazo, para que a gente possa tratar da erradicação definitiva de risco natural, dos riscos naturais em Guarulhos. Lógico, senhores, aqueles que são mapeáveis, não é? A gente está sempre sujeito a uma grande ventania, a uma nova saraivada de granizo, como já aconteceu. Nós estamos sempre sujeitos a esse tipo de coisa. Afinal, a natureza não é domável. Mas o que a gente pode fazer é construir cada vez mais uma cidade resiliente,
onde ela possa estar sempre melhor preparada para enfrentar essas questões dos riscos naturais e dos riscos tecnológicos. Eu estou exagerando? Estou no meu tempo ainda. Bom, na área do socorro, então, na área do socorro, o que eu posso mostrar para os senhores? Nós estamos trabalhando, e vejam, o nosso pico foi o ano de 2010. Aliás, há estudos que apontam que Guarulhos, de 8 a 10 anos, nós temos grandes recorrências de chuva. Tem um professor na Universidade de Guarulhos que tem um trabalho de meteorologia muito interessante. Ele aponta que Guarulhos... primeiro ele aponta que a região sudeste, por ser uma região tropical, ela tem uma inconstância de chuva de cidade para cidade dentro da própria região. E que Guarulhos tem essa reincidência, um ciclo de 8 a 10 anos. Então, ele aponta que em 2002 teve um regime de chuvas bastante para maior na média anual pluviométrica da cidade, e que depois retornou em 2010. E até tenho comentado com meus companheiros da Defesa Civil. Então, vamos preparar o coro aí para 2018, até 2020, porque é anunciado, né? A gente já conseguiu estabelecer essa rotina, esse ciclo de chuvas. Em 2010, nós atendemos 1.783 ocorrências. Eu quero fazer um parênteses. Quando eu dou esse número, 1.783 ocorrências, não significa que a gente atendeu somente os 1.783 chamados. Às vezes, uma única chamada para a Defesa Civil se desdobra em 30, 40, 50 famílias. Enchente, quando entra uma chamada dela, nunca entra água numa casa só, né? Então, a gente trabalha com alguns números que podem parecer para os senhores números fantasiosos. Como é que o cara pode me dizer que atendeu 1.700 ocorrências e me aparecer com um dado de atender 4.000 famílias? É por aí. Uma ocorrência nossa, às vezes, se desdobra, né? O trabalho que ela nos dá, ele se desdobra em muitos outros, não é? A Defesa Civil, ela atende o cidadão desde o momento do desastre e fica com essa família, fica com esse cidadão, até a gente restituir ele o mais próximo possível da normalidade da sua família. Então, quero dar aqui um seguinte exemplo. No incêndio, se a pessoa teve todos os seus pertences queimados, seus documentos, roupa, só saiu com a roupa de corpo. Então, nós pegamos esse indivíduo, alimentamos esse indivíduo, levamos ele para um abrigo provisório, às vezes um abrigo precário, antes do provisório. Depois a gente vai encaminhar esse indivíduo para retirar os seus documentos, acompanhamos ele. Se tem filhos, encaminhamos para a escola. Se tem filho com idade de alimentação materna, a gente tem convênio com banco de leite. Quer dizer, a gente procura pensar o ser humano o mais completo possível, porque na hora do desastre é a pior hora que o ser humano enfrenta. E pouca gente está do lado desse cidadão neste momento. Então, a gente procura fazer esse trabalho completo. Então, ficamos com essa família, procuramos devolver essa família para o seio da família dela, né? Em último caso, a gente leva para um abrigo, porque o abrigo é o pior dos mundos, é onde ela não tem a privacidade, onde ela não tem a liberdade, onde ela não tem a confiança, o aconchego da casa dela. E é por isso que a gente também apoiou a ideia de se instituir a locação social, que é uma forma de ajudar, de auxiliar o cidadão em buscar uma moradia, para passar esse momento difícil da história de vida dele. Hoje, nós temos... Deixa eu pegar o dado aqui da locação social para dizer com exatidão para os senhores.
Nós temos locação social, está aqui. Nós trabalhamos no ano de 2012 com 1.074 famílias em locação social. 1.074 famílias. Algumas famílias vindas de ocorrências de enchente e alagamento. Queremos lembrar que tivemos incêndio de grande porte, como, por exemplo, da Hatsuta, que também foram famílias atendidas. Nós tivemos que absorver 88 famílias do convênio que nós tínhamos com o AME, na CDHU, que são da Vila Ani. Então, tem famílias de vários tipos de ocorrência. Temos famílias de retiradas preventivas de pré-impacto. Então, quando o nosso engenheiro identifica uma situação em que é insustentável, não é possível a família permanecer na sua residência, no seu barraco que seja. Então, nós fazemos a remoção dessa família. Atualmente, estamos retirando 20 famílias lá da cidade soberana, em cima do córrego Iguaçu-Tietê, porque são famílias que no verão passado correram risco de vida, né? Tiramos lá senhora de idade, cadeirante, com mais de 2 metros de altura de água dentro de casa. Então, quer dizer, situações em que a gente recupera, tira a família, em último caso, porque a gente sabe que a locação social não é a solução do problema daquela família. A solução do problema dela está vinculado a programas habitacionais, a programa de moradia digna e segura, para que a gente possa retirar essas famílias da área de risco, que é aquilo que eu coloquei. Com o mapeamento de risco, nós temos capacidade técnica de promover o Plano Municipal de Redução de Riscos e propor um plano sério, que eu, de certa forma, até defendo que viesse para a Câmara Municipal para ser apreciado pelos vereadores e até, por que não, se tornar lei municipal para ser cumprido em 1, 2, 3, 5 gestões, se fosse o caso, mas que fosse cumprido e que a gente conseguisse erradicar o risco natural da nossa cidade. Senhores, eu acho que o que eu coloquei da Defesa Civil dá uma ideia geral de como é o nosso trabalho, o volume dele, não é? E aí eu acho que é mais produtivo me colocar à disposição dos senhores para perguntas, e aí eu acho que já dei a minha contribuição aqui. Obrigado. Agradecemos a explanação do nosso nobre coordenador Paulo Vitor. Passemos aos questionamentos feitos pelos vereadores e munícipes. Com a palavra, senhor Arinaldo. Antes, registro a presença da senhora Lucia, assessora do doutor Alexandre Dentista. Consignar também a presença do vereador Laércio. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar mais uma vez o vereador presidente da comissão, Eduardo Barreto. Cumprimentar meu companheiro e amigo Paulo Vitor, que está à frente aí da Defesa Civil. Bom, Paulo, como você colocou aí, e aqui não deixaria de vir, viu, Geraldo? Cumprimentar entre todas as secretarias e coordenadorias vindas a essa casa, eu não deixaria de vir aqui e prestar minhas homenagens a esse trabalho que tem realizado a Defesa Civil. Primeiramente, aos funcionários da Defesa Civil. E aqui fazer coro e parabenizar os voluntários da Defesa Civil. Entendeu? Porque esses são grandiosos aí nos trabalhos que vocês têm realizado nessa cidade. Como o Paulo colocou, graças a Deus, né, os riscos naturais têm nos tranquilizado um pouco, né? Mas foi um trabalho árduo. E dentro do corpo que vocês têm, os voluntários têm, eu acho que um trabalho muito grande e realiza, né, nessas coisas. Também torço, né, eu tenho feito coro dentro dos outros orçamentos que eu venho insistindo,
né? Era departamento, a gente fez um coro aqui para se transformar na coordenadoria e a gente vive fazendo um coro e eu sou um dos defensores que tem a secretaria mesmo da Defesa Civil, que tem a sua ordenação para tocar seus trabalhos, seus projetos aí. Porque, né, aí, Paulo, dentro dessa colocação que você fez, uma que a gente sempre questionou é o aeroporto, né, que é uma grande, graças a Deus, nós temos sorte, né, o único acidente que teve foi de pequeno porte, era grande o avião, mas a quantidade de pessoas foi pequena, né? Mas hoje a gente vive com essa realidade, de pode acontecer alguma coisa. E como é que está esse problema dos hospitais? Porque até hoje parece que nós não temos ainda um local para atendimento dos queimados. Como você trabalha, tem falado aí, e trabalha na prevenção, eu gostaria que você falasse isso para nós. Também como essas torres construídas em nossas cidades aqui, ó. Eu não vejo, talvez por ser leigo no assunto, eu não vejo, fico vendo uma situação do incêndio no último andar de umas torres. Só para concluir, presidente. E como fará os bombeiros para chegar e a Defesa Civil chegar até esse pessoal? Porque eu não vejo nem as entradas para veículos já é difícil, quanto mais para cá para o corpo de bombeiro. Outra coisa, você falou do aluguel social, 1.074 famílias. Eu gostaria que você mencionasse para nós, existe prazos para essas famílias, tem prazo para pagar esse aluguel, e quanto seria o aluguel, o custo desse aluguel por família? Obrigado. Com a palavra, nobre vereador Geraldo Celestino. Ajeitar aqui, Paulo, que está meio difícil. Boa tarde, senhores, meus colegas vereadores, presidente da comissão, Eduardo Barreto, Paulo Vitor. Não poderia deixar de fazer uso da tribuna, não iria o fazer, mas como nenhum vereador da base do prefeito fez, a oposição vai fazer. Defesa Civil, às vezes a pessoa não dá muita importância à coordenação da Defesa Civil, mas é um dos serviços mais importantes que temos na cidade. E dentro da Defesa Civil, ali já passou várias pessoas, Zaneta e um monte de gente, mas trabalho desenvolvido igual na sua gestão não teve, tá? Temos divergências políticas, você está num campo político, eu estou em outro, mas a gente tem que reconhecer quando há um trabalho, desde a época do alagamento lá da região do Rio Tietê, na região lá do... Vilani, você acompanhou de perto, meses, aquelas famílias ali alagadas, e outros acontecimentos que teve na cidade. Por sorte, esse ano melhorou, o vento jogou a chuva para o litoral, né, que houve aquele acidente na Imigrantes, o litoral sul e o norte inundou tudo, e Guarulhos nós passamos ileso, graças a Deus, mas tenho certeza que o seu departamento está preparado aí para estar atendendo a população. Então, mais é por isso, às vezes a gente fala, é obrigação da pessoa, mas não, tem que ter vontade. Você gosta do que faz, você gosta do que faz. A gente sente quando você está no seu trabalho que você faz com amor. Então, a sua equipe, tá? A equipe de defesa, toda a equipe que está aí, parabéns. E é isso aí, ouvindo da boca de um vereador de oposição elogiando uma parte da administração municipal. Pena que eu não posso fazer isso com todas as secretarias, tá? Mas ali está nota 10. Parabéns. Obrigado. Pela ordem, vereador Novinho Brasil. Senhor presidente, Eduardo Barreto, demais vereadores, senhor Paulo Vitor, Paulo, prazer te ver, e parabenizar também pelo teu trabalho, nós conhecemos, sempre fomos atendidos, desde o outro mandato, quando a gente precisa da Defesa Civil, sempre está à disposição. Mas eu queria colocar aqui, Paulo, uma preocupação que é minha e que é sua também, eu tenho certeza absoluta. Só te lembrar, aquela situação de aproximadamente 60, 70 famílias lá no Arapongas, naquela comunidade lá chamada Vila do Sapo, que eles ficam exatamente do lado dos tanques, aqueles depósitos de combustível, gasolina, álcool.
diesel. E esses dias eu estava vendo um incêndio, acho que no Rio de Janeiro, acho que foi no Rio, no depósito, lá nos depósitos de combustível, e eu lembrei daquele pessoal. Já foi feita algumas intervenções, até por parte da Defesa Civil, já teve lá em outras ocasiões, e essas 70 famílias, elas estão exatamente, claro que não elas evadiram, é uma evasão, elas foram lá, é uma invasão, construíram em cima de uma tubulação que passa combustível por aquela tubulação, e a situação lá é tão preocupante, é tão grave, que teve um princípio de incêndio lá, e é uma coisa impressionante. O solo lá é tão contaminado que corria fogo pelo rio, o fogo corria literalmente por cima da água. Então, é uma situação muito preocupante aquilo ali. Queria saber se o senhor tem algum plano, está estudando algum projeto, alguma coisa para a retirada daquelas famílias, a saída daquelas famílias, em parceria, juntamente com a Secretaria de Habitação. Não sei como é que vocês estão vendo isso, porque esses dias eu vendo aquele incêndio ali no Rio de Janeiro, numa área que é igual àquela ali, me veio a renovação da preocupação com aquelas famílias. Se puder estar me respondendo o que você pretende, como é que vai estar acompanhando daqui para frente, eu fico agradecido. Muito obrigado. Com a palavra, nobre vereador Laércio Pereira. Boa tarde a todos, a todas. Boa tarde, nosso nobre coordenador Paulo Vitor e nobres vereadores. Eu não poderia deixar de vir aqui, né, fazer um testemunho aqui da revolução, da transformação que o Paulo Vitor, juntamente com essa equipe que aqui está hoje, né, fez na Defesa Civil. E está aí, né, o nosso nobre vereador Geraldo Celestino colocou muito bem. E realmente hoje, todos que já tiveram a oportunidade de conhecer a Defesa Civil, o que era antes e o que é hoje, reconhecem o trabalho que o Paulo Vitor e toda essa equipe realizou nesses últimos anos. E aí, Paulo, existe uma preocupação minha. Eu tenho certeza que vocês têm um mapa, um raio-x das áreas de risco da cidade, e às vezes eu brinco, né, e eu conheço um pouco a região do Cabo Sul, né, a gente tem uma atuação próxima lá daquela região, e eu brinco que lá existe um monstro adormecido, né? Por sorte nossa, nas últimas chuvas pesadas, né, não tivemos muitas ocorrências, mas eu sei que ali tem alguns lugares que já poderíamos ter feito algumas intervenções, e aí por conta de algumas questões técnicas ainda não foi possível, mas há uma preocupação minha, e eu queria ouvir um pouco da sua opinião em relação a essa opinião particular minha, né, desse monstro adormecido que tem lá na região do Cabo Sul. Queria saber também, para me atualizar, a questão das 17 famílias que estão ali na Rua Coqueiro e na Samambaia, né, também é área de risco. Já teve um trabalho, né, da equipe lá da Defesa Civil, e aquele pessoal tem que sair. Eu queria saber como que está, o que está sendo pensado, né, para aquelas famílias ali da Rua Coqueiro e Samambaia. Obrigado. Gentileza, nobre coordenador, gostaria também de fazer um questionamento referente àquelas famílias ali do bairro Vilani, porque, segundo alguns relatos daquelas famílias, falam que não estão recebendo o auxílio aluguel, e sabendo o senhor também ao certo quantas famílias estão cadastradas ali pela parte do Vilani, porque uns dizem 200, outros dizem cerca de 90, gostaria de ter esses dados do senhor também. Encerrado a parte dos questionamentos, passemos a palavra para as respostas e as últimas considerações do nobre coordenador.
Muito bem. Eu anotei todos os questionamentos, eu vou procurar, eu vou responder pontualmente, acho que é mais efetivo. O Ari comentou sobre a questão do aeroporto, hospital, né, Ari? A preocupação sobre uma possibilidade de um acidente aéreo e tal. Eu diria, viu, Ari, que o acidente aéreo que aconteceu em São Paulo, eu escutei isso da boca de um especialista. Nós tivemos a felicidade de ter, palestrando para nós lá na Defesa Civil, um cidadão que é talvez a maior autoridade em acidente aéreo hoje no Brasil, que trabalha para a Infraero, e ele veio fazer uma palestra para a gente, e ele classificou o acidente que aconteceu com a Transbrasil como com o volume de vítimas que teve, que beirou 120 vítimas, né? O potencial de vítimas era pelo menos de 5 vezes maior, né? Então nós tivemos, entre aspas, muita sorte com aquele acidente, né? A maneira como que o Boeing da Transbrasil bateu no prédio lá na Avenida Faria Lima e deslocou para o lado direito, o derramamento do combustível dele foi do lado contrário da favela. Só esse fato livrou ali talvez umas 200, 300 vítimas. Só esse fato, né? Dele ter o combustível, quando explodiu, ele foi para o lado direito e não para o lado esquerdo. Então toda a favela que estava do lado esquerdo, barracos, foi preservado por conta desse acaso, vamos chamar assim. Bom, porque o volume de combustível que uma aeronave carrega é absolutamente impressionante. Impressionante. As aeronaves andam com alguma coisa em torno de 400, 500 mil litros de querosene. É um negócio enorme, né? Bom, de fato, uma das nossas dificuldades no plano é de mapear leitos para onde as vítimas serão levadas quando acontecer. O acidente aéreo, matematicamente, ele ocorre. Matematicamente, ele ocorre. Temos que trabalhar muito para que ele não aconteça próximo, numa data próxima. Levá-lo mais longe possível, mas matematicamente ele ocorre, né? Uma outra curiosidade, quanto mais distante do último acidente, maior a possibilidade de ter, até porque o rigor com a segurança vai baixando, a tendência é o famoso corpo mole, né? O corpo vai ficando mais acomodado, é isso. Então, nós temos dificuldade sim, viu, Ari? Não sei, cadê o Ari? Mas nós temos dificuldade sim, é uma das questões que a gente busca solucionar. Torres de apartamentos. Hoje, Ari, as torres que estão sendo construídas são a que menos nos preocupam, porque elas são resilientes, elas são vamos dizer assim, elas têm a capacidade de autogerir de risco. Um incêndio numa torre dessa muito alta, o incêndio ele é combatido pelo compartimento dele. Então, todos os apartamentos têm possibilidade de confinar o incêndio ali sem deixar ele se alastrar. É uma das preocupações da engenharia, da construção desses prédios, né? Eles são feitos dentro de regras que, se pegar fogo num dos apartamentos, as outras famílias saem, fecham as portas contra fogo e queima aquela unidade. Queima aquela unidade. Então, essas torres muito altas, elas não dependem necessariamente de um resgate externo, só do resgate externo. Não é que eventualmente não precisa ser feito, mas não é só do resgate externo, tá? Então tem uma preocupação dessa autorresiliência das torres, tá? É por isso que é impraticável você fazer uma escada Magiros que chegue a 15, 20, 25 andares, né? Então, o topo dessas torres, ela tem toda uma preocupação de confinar uma possibilidade de incêndio nas suas células, tá bom? Sobre a locação social, ainda que você me perguntou, a lei municipal que instituiu a locação social, ela prevê
12 parcelas de locação social, prorrogável por mais 12, quer dizer, nosso prazo máximo de locação social, legalmente, é de 24 parcelas no máximo. São 24 parcelas. Por quê? Eu, de certa forma, defendo isso. Porque a locação social do risco, ela não tem a intenção de substituir projeto habitacional, nem deve. É para famílias que tiveram as suas moradias destruídas ou que preventivamente a gente tira porque não tem mais condições de habitabilidade, e aí a família tem 24 meses para conseguir ou ser atendida por programa habitacional ou dela conseguir andar pelas próprias pernas financeiramente para ela se manter. Então é isso. E o valor hoje, Ari, é de R$300. É de R$300, unitário por família. Reconhecemos que esses R$300 já vai para 2 anos que não teve reajuste, e a gente está discutindo com o governo a possibilidade de reajustar isso, pelo menos na ordem aí de que anda os números oficiais para reajustar as tarifas aí, as questões. Então, é isso. Vereador Celestino, muito obrigado. Na verdade, não é a primeira vez que o senhor sobe à tribuna, já em outras ocasiões o senhor também já se pronunciou a favor do nosso trabalho. Eu queria apenas socializar que esse trabalho, naturalmente a gente tem um papel como liderança, como capitanear o trabalho, mas eu quero socializar com toda a minha equipe, na fala do senhor, socializar com a minha equipe, porque são pessoas, eu costumo dizer, eu sou muito agraciado, porque não é comum na prefeitura ter uma equipe tão dedicada. Nós temos problemas, como qualquer grupamento de ser humano tem, nós temos alguns problemas que a gente administra, mas, de fato, a equipe é a razão dessas mudanças, não é apenas o nosso trabalho individual. Então, quero agradecer mais uma vez e, na fala do senhor, cumprimentar os meus companheiros e companheiras de trabalho. Vereador Novinho, o senhor, eu também tenho preocupação com aquelas famílias do Arapongas. Aliás, essa preocupação minha, ela vem de ordem de 3 fatores. Primeiro, aquelas famílias, um grande número delas estão morando na saia de um aterro. O que significa isso? Quando um aterro é feito, fica aquela saia, aquele limite final dele, é uma terra muito inconsistente. Normalmente as obras, as empreiteiras fazem isso e deixam lá para que o tempo compacte, faça a compactação do terreno. E nesse processo tem erosão, tem movimento de terra pela água, pelo vento. Então, esse é um fator de preocupação. O meu segundo fator de preocupação é de que essas famílias estão na beira do rio Pedrinhas, do córrego Pedrinhas. E aí, a questão do combustível, vereador, é uma coisa que foge um pouco da Defesa Civil, na minha opinião, um caso de polícia. Porque, sem querer ser, eu não estou aqui denunciando nenhuma situação, mas é conhecido que ali há um certo comércio paralelo de resto de combustível. Uma das agravantes dali é exatamente esse manuseio do combustível sem a menor preocupação de EPI, de cuidados com o meio ambiente, e é o que faz com que o combustível acesse o rio Pedrinhas, né? Então, o que nós da Defesa Civil fizemos visando uma solução definitiva? Nós promovemos já em 2010 a inscrição de todas aquelas famílias no projeto Minha Casa Minha Vida, que é o único projeto que a gente identifica para famílias com renda de 0 a 3 salários mínimos. Então, todos eles estão inscritos no programa através da Defesa Civil, que até
um ano e meio atrás, antes que se mudassem as regras pelo Conselho Nacional de Habitação, promovia uma certa prioridade para essas famílias. Hoje as regras são outras, tem sim o peso do risco, mas combinado com o número de filhos, combinado com outros critérios sociais também. Então, de forma que nós fizemos isso. Agora, tanto para o senhor quanto para o Laércio, um pouco da resposta do encaminhamento definitivo, eu vejo com bons olhos essa nossa vontade de ter o mapeamento de risco da cidade atualizado, elaborado um plano municipal de redução de riscos, tá? E executando o plano, quer dizer, estabelecendo prioridades com seriedade, com clareza, discutido isso com os senhores, elaborando prioridades, executando o plano municipal de redução de riscos, a gente caminhar com um tempo curto, médio, longo e, sei lá, longuíssimo prazo, mas caminhar para a gente zerar o risco natural dentro da nossa cidade, com todas as suas, permeando todas as secretarias. É uma discussão de infraestrutura, é uma discussão de habitação, é uma discussão de SAAI, é uma discussão, quer dizer, é uma discussão da própria sociedade civil organizada. Então, mas eu acho que é factível. Quando a gente fala de risco, quando a gente fala de vida humana, todo mundo meio que se despe um pouco, ou das bandeiras políticas, ou um pouco das suas questões pessoais, e a gente acaba podendo trabalhar isso em prol da comunidade. O vereador Laércio, um pouco do Novo Recreio é isso, um pouco, né, a pergunta dele, um pouco do Novo Recreio é isso. O Novo Recreio tem um estudo da UNG sobre a geologia do Novo Recreio. No Novo Recreio não é sorte, é composição geológica. Ali o solo é composto em grande parte por filito, e aquelas casas estão de pé por conta do solo. Então não é sorte das pessoas que construíram lá. Do ponto de vista do gerenciamento de risco, geologicamente é muito sustentável aquilo lá. Então, por isso que eu defendo uma atualização do mapeamento de risco, porque tem que ser levado em consideração a composição do solo, até para podermos classificar o risco, porque eventualmente nós não precisamos remover todas as famílias. Podemos falar, ali dá para conviver, feito obra de drenagem, de microdrenagem, etc., dá para conviver. Eu vi que eu estou me estendendo aqui, vereador. Sobre as famílias da rua Coqueiral e Samambaia, são 17, de fato, a gente ainda está discutindo um pouco a situação delas. Tem implicadores ali das ações civis públicas, então precisamos, inclusive, de uma sinalização do governo para que a gente pode atuar naquelas famílias lá. A nossa vontade é de oferecer alocação social para elas, atendê-las na medida do possível, auxiliá-las que elas evacuassem aquela região. No nosso entender, o melhor encaminhamento é esse, no nosso entender. Por fim, o vereador Eduardo, né? Me perdoe, é a primeira legislatura do senhor. Sobre as famílias da Vilani. Nós, na época da cheia do Rio Tietê na Vilani, nós identificamos 270 famílias que foram afetadas por aquele advento, pela enchente do Tietê. Das 270 famílias, e aí a Maria está aqui para me ajudar, né, Maria? 117 assinaram o termo do AME, Auxílio Moradia Emergencial. Naquele momento, a nossa cidade não dispunha da locação social, que é o nosso programa que atende essas famílias. Portanto, nós utilizamos, ofertado pela CDHU, nós utilizamos um programa da CDHU, através de um convênio, onde a prefeitura
repassa 50% do valor e a CDHU paga para as famílias. Então, o pagamento é feito pela CDHU para as famílias. 117 famílias inicialmente aderiram o AME, Auxílio Moradia Emergencial. Bom, o prefeito deve entregar para essas famílias remanescentes as moradias, os apartamentos com o qual ele se comprometeu. E a notícia que eu tenho é que este ano, no segundo semestre agora, entrega essas unidades, que a Secretaria da Habitação entrega essas unidades. O que aconteceu recentemente que as famílias, com razão, estão reclamando? A CDHU trocou a sua diretoria com o advento da eleição, embora tenha permanecido a mesma bandeira política como administrador, trocou a direção. Portanto, eu não posso responder por eles, houve um desentendimento deles, no sentido de que alegavam que a Prefeitura de Guarulhos não tinha repassado os 50% que lhe cabia. O que nós fizemos? Eu solicitei uma agenda com o pessoal, juntei todos os documentos e fomos à CDHU. Chegamos lá e mostramos para ele. Falei, senhores, estão aqui os comprovantes de depósito, estão aqui todos os nossos documentos, dizendo, inclusive, vereador, quero aqui fazer um parênteses, que houve um momento em que, como quem administra o convênio é a CDHU, nós não sabíamos se nós tínhamos ou não saldo com eles. Por quê? Porque os nossos depósitos foram feitos com base no número de 270. Mas desde o início do convênio, nós só temos 117. E vieram diminuindo, quer dizer, nós descobrimos que tinham famílias que recebiam o AME em Guarulhos, mas também recebia por São Paulo, porque ali é uma região fronteiriça. De maneira que hoje nós temos 88. É isso, Maria? 88? De maneira que hoje nós temos 88 famílias. Então, nós solicitamos para a CDHU documentalmente, tá? Temos isso dentro do PA, os senhores são vereadores, podem naturalmente requisitar vistas, né? Temos isso documentado, nós solicitamos o saldo para complementar a contrapartida, e aí o CDHU, num determinado momento, tomou uma decisão, paralisou o pagamento das famílias, simplesmente paralisou. Nos comunicou que não pagaria mais. O que nós fizemos? Nós trouxemos a família para dentro da nossa alocação social. Então, as famílias estão para receber a primeira parcela, o processo está em finanças, para ir para pagar a primeira parcela. A documentação já está toda pronta, já tem o recurso reservado e as famílias vão ser absorvidas pela nossa alocação social. O que está um pouquinho enrolado é essa questão do primeiro pagamento. Saiu o primeiro pagamento, aí administrativamente a gente não para mais, tá bom? Para encerrar a minha fala, eu quero agradecer aqui o vereador Eduardo, os senhores vereadores todos, aqueles que fizeram questionamentos, e dizer para os senhores que é muito gratificante a gente vir aqui numa audiência pública discutir defesa civil. Eu, particularmente, fico muito entusiasmado em falar da defesa civil. Quero agradecer a oportunidade, tá bom? Muito obrigado. Agradecer ao nosso nobre coordenador, Paulo Vitor, pela presença, agradecer a toda a sua equipe técnica também, muito obrigado, a qual a gente percebe e ouve relatos, nobre coordenador, que o senhor realmente ama o que faz, é um homem muito diligente no seu desempenhar. Não havendo mais matéria a ser tratada nessa audiência, dou por encerrado.